Então, nessa aula, nós vamos analisar um outro tipo de estabilidade, que é a estabilidade de um escoamento, que a gente vai chamar de estabilidade dinâmica. Então, a estabilidade termodinâmica que nós vimos até agora, ela considera que o ambiente está estático e tem uma porção de ar que está se movimentando nela. Agora nós vamos considerar um escoamento e vamos estudar essa estabilidade, que é do ponto de vista de haverá ou não formação de turbulência no escoamento, né? Então, está no capítulo 5, né, e vamos começar na página 138. Então, ele relembra aqui o conceito que estabilidade é a característica de como um sistema reage a pequenas perturbações. Então, eu vou no sistema e introduzo uma perturbação. Se essa perturbação for atenuada, né, então a perturbação inicial for atenuada, eu digo que o sistema é estável. Se a perturbação tender a se amplificar, tá? E aqui ele está falando em termos de movimentos irregulares ou oscilações regulares, tá? Mas com amplificação, é dito que o sistema é instável, né? E a ideia aqui é que se a tendência, se a, a perturbação inicial não tende nem a amplificar e nem a ser atenuada, então a gente diz que o sistema ele está, do ponto de vista de estabilidade, ele é neutro. Tá? Então, estabilidade do escoamento de um fluido, né, ela é de interesse para verificar sobre a formação de turbulência. Aqui ele diz uma característica importante da turbulência, que ela abrange desde esses vórtices, esse termo Airy, então vai aparecer bastante, que são vórtices, né, ou aqueles turbilhões. É uma maneira que a gente tem de tentar materializar ou enxergar a turbulência, né, que ela é formada por esses vórtices. Então ele diz que esses vórtices são dos menores, e isso daqui é a ordem de milímetros, até vórtices que têm o comprimento, por exemplo, que ele fala de uma trovoada, que uma tempestade que é na ordem de quilômetros, né? No caso da camada limite, a gente vai considerar a escala vertical da camada limite chegando algo em torno de 2 quilômetros. Em alguns casos extraordinários, a gente encontra camada limite, camada de mistura com até 4 quilômetros. Mas, em geral, é algo na ordem de 1,5 km, 2 quilômetros. Então, nós podemos ter vórtices turbulentos que vão desde a superfície até o topo da camada limite, né? As características da estabilidade são: em condições instáveis, o ar se torna ou é turbulento, né? Então ele tem comportamento irregular e tem a presença, inclusive, dessas variações rápidas de velocidade que a gente chama de rajada, né? Se ele for estável, o ar se torna ou é laminar, o escoamento, que é na mecânica dos fluidos, vocês estudam diversos tipos de escoamento e a princípio, vocês consideram que os escoamentos são laminares, ou seja, não tem essas perturbações turbulentas. Então, chama laminar, que é como se cada camada de fluido fosse uma lâmina infinitesimal que se desloca sobre a outra, né? E o ar, que é considerado neutro do ponto de vista da estabilidade do escoamento, ele não tem tendência a mudar. As perturbações nem amplificam ou nem atenuam. Ou seja, se o escoamento, né, eventualmente, ele está um escoamento laminar, ele não vai tender a se tornar turbulento e ele vai permanecer na situação que está. O que a gente vai ver é que a gente pode, em uma região de uma camada de mistura, ter um escoamento que é estaticamente neutro e ele já é turbulento, ele vai continuar a turbulência. Agora, se um escoamento é turbulento e passa a ser dinamicamente estável, então a tendência é a atenuar a turbulência, tá?
A estabilidade do escoamento é controlada por todos os processos que agem sobre o escoamento. Então ele fala flutuabilidade, inércia, cisalhamento do vento, rotação, etc. No entanto, para simplificar a análise, o entendimento, né, nós vamos focar em um subconjunto de processos. Se nós ignorarmos todos os processos, exceto a flutuabilidade, aí nós vamos estar estudando a estabilidade estática, que é o que a gente estava vendo até a aula anterior, só efeitos de flutuabilidade. Agora, se nós incluirmos a flutuabilidade e processos de cisalhamento do vento, ou seja, no caso vai ser a variação no vetor velocidade do vento na direção vertical, então nós vamos estar estudando, nesse caso, a estabilidade dinâmica. Então, agora ele vai voltar a falar da estabilidade estática. Uma forma de estimar a estabilidade estática é pegando uma parte do ambiente e hipoteticamente deslocando uma porção de ar uma distância pequena verticalmente a partir de uma posição inicial, né? Assumindo que, ou considerando que o ambiente em volta é horizontalmente bem grande e é quase estacionário, que é a hipótese que a gente vem utilizando até esse ponto. Então, o que eu estou fazendo é pegando uma parte desse ambiente, que eu vou chamar de porção de ar, e vou movimentar, que é o quê? Dar uma pequena perturbação, tirar da situação que ele está, essa quantidade de ar, essa porção de ar, perturba e veja o que acontece. Se o movimento inicial, que a perturbação inicial tender a se amplificar, é que é estaticamente instável. Se ela perturber e ela tender a voltar, aquela perturbação inicial tender a ser atenuada, ele é estaticamente estável. E se eu perturbar e a porção de ar permanecer na nova posição dela e não tender nem a amplificar nem a atenuar, eu digo que é estaticamente neutra, né? Uma outra forma é que nós não vamos ver aqui porque é utilizada em várias outras aplicações de meteorologia da camada limite, mas para o que interessa para a gente, que é caracterização de dinâmica, para nós definirmos os parâmetros que vão ser utilizados para a simulação de dispersão de poluentes, nós não vamos ver esse que ele chama a análise de estabilidade por camada. Tá? É aplicada em outros tipos de estudo de camada limite. Tá? Mas o que acontece é que quando nós formos tratar dos modelos de dispersão, não se usa a estabilidade dinâmica ou estabilidade de escoamento em camada. A gente sempre, nos modelos de dispersão, vai utilizar os conceitos de estabilidade por análise do método da porção de ar. Tá? Então, o livro cita vários aspectos disso. É uma análise mais complexa, porque a gente precisa olhar o que a gente chama de fazer análise não local, que é olhar camadas ou vários níveis da camada limite. Tá? E mais os métodos de previsão, eles todos usam a chamada análise do método da parcela, que é a análise de estabilidade local. Então, é por isso que a gente não vai ver. Em outros estudos de camada limite, ou em modelagens mais sofisticadas da camada limite, até mesmo talvez para dispersão de poluentes, a gente poderia usar métodos de estudo não local da estabilidade, métodos que a gente estudaria camada, layer, que ele fala. Mas no caso a gente vai estudar só a estabilidade local. É por essa razão que no texto então vai ser limitado a esses aspectos de análise local, que é um método da porção de ar que a gente usa. Então está aqui, ele vai descrever. Ele pergunta então aqui, se eu pegar uma porção de ar e deslocar ela, né, as forças de flutuabilidade que agem
nela. Então ele pergunta, né? Que a flutuabilidade vai fazer com que aquela aceleração associada a uma força que deslocou ela vai tender a aumentar o deslocamento, ou, e aí diz é uma resposta instável, ou as forças de flutuabilidade vão tender a trazer ela de volta para a situação que ela estava inicialmente, e isso seria uma resposta estável. Ele quer saber como é que a gente pode saber isso. Então, a resposta para essa questão, ele diz, esse aqui é o ponto. Ele fala de dois aspectos, o local e não local, né? Então ele diz, as regiões de resposta instável, elas podem abranger uma parte grande da camada limite, né? Então, em qualquer posição, ponto que ele está destacando aqui, em qualquer posição que a porção de ar, a temperatura dela seja maior que o ambiente, ela vai, se ela for levantada, ela vai tender a continuar subindo. Isso a gente viu. Sempre que a temperatura da porção de ar for maior que a temperatura do ambiente, é menos denso e continua subindo. Tá? Então, tem duas formas da gente analisar isso. Ou é comparando o gradiente de temperatura localmente, ou é a gente olhando uma grande camada da atmosfera. Assim, mais para frente, na descrição da camada limite atmosférica, então nós vamos ver, sem análise de estabilidade do ponto de vista do método que teria que usar um diagrama termodinâmico, nós não vamos fazer isso, mas vamos perceber na nossa análise, conceitualmente, o que seria uma análise olhando a toda uma camada, tá? Mas nós vamos nos limitar a olhar, do ponto de vista de definição de métodos e equações, análise local. Mas alguns conceitos que vocês vão ver que é relativamente simples. Quem entendeu o problema da forçante de flutuabilidade, que faz uma porção de ar continuar subindo por causa da diferença de densidade, vai entender isso. A gente não vai precisar estudar o método, mas o conceito vai ficar relativamente simples. É isso que ele está falando. Pode ser complicado para a gente entender, porque aí a gente precisaria olhar uma camada inteira, né? Como a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, que não nada muito complexo. Mas é que tem toda uma técnica para fazer isso, que usa diagrama termodinâmico, que nós não vamos ver aqui, né? Então ele diz assim, esse tipo de flutuabilidade, que quando a porção de ar, ela, durante assim, ao longo de uma região muito grande, a temperatura dela é maior que o ambiente, ela continua subindo, é o que caracteriza os processos de convecção, né? E que geram turbulência em uma região grande à medida que essas termais, essas porções de ar instável, elas estão subindo, né? Então ele diz aqui, eventualmente, o que acontece é que uma porção de ar está subindo numa região que é muito instável, tem muita instabilidade, uma região relativamente grande, e no meio ela encontra uma região de estabilidade, né? O que acontece é que essa porção de ar que está subindo, ela está trazendo com ela turbulência, porque ela perturba o escoamento nesse movimento. E aí o que está? Ela pode ter a turbulência ser suficientemente vigorosa e a instabilidade para ela passar por essa região de estabilidade, se for uma camada fina de estabilidade, e ela consegue vencer o que seria o efeito da estabilidade, que é retornar ela para a situação original, perturba essa região e essa região passa a ser favorável ao deslocamento dessas porções de ar. É isso que está falando. Aí ele diz, esse tipo de perturbação é a turbulência não local, que nós não vamos estudar aqui com detalhes, tá? Porque precisaria fazer análise com esse tipo de diagrama termodinâmico aqui. Então nós vamos focar no método da porção de ar, que é o quê? Localmente a gente vai comparar para um pequeno deslocamento como é que varia a temperatura da porção de ar em relação à temperatura do ambiente, como a gente tem feito
até o momento. Tá? Então, nós já fizemos isso anteriormente. Tá? Na aula anterior, pegamos um perfil de temperatura do ambiente, o perfil de temperatura adiabático e comparamos. Então, isso que é o método da porção de ar, que é a análise local. A gente pega uma posição, faz um deslocamento da porção de ar seguindo uma adiabática seca ou adiabática saturada, dependendo do estado termodinâmico que ela tiver, do ponto de vista de umidade, e aí a gente compara, nesse pequeno deslocamento, como é que variou a temperatura da porção de ar em relação ao ambiente. Né? E aí, isso já foi visto com bastante detalhe na disciplina de fundamentos. Aqui a gente só vai fazer uma recordação desses conceitos. Como ele usa, junto nesse capítulo aqui, ele faz análise por camada e faz análise por local, né? Eu vou me concentrar só aqui nesses aspectos da análise local, que são coisas que a gente já viu, tá? E vamos apenas recordar as relações que existem entre o gradiente de temperatura vertical do ambiente e o lapse rate, tá? E ele fala aqui em neutro e estável, né? Então vai ser colocada também aqui, vocês vão ver, um quadrinho em que vai aparecer para lembrar as situações em que é instável, tá? Então, nós vamos analisar, né, do ponto de vista da estabilidade estática local, que a gente pegaria lá um ponto do ambiente, onde a temperatura do ambiente é igual à porção de ar, desloca a porção de ar, que ela vai seguir ou uma adiabática seca, se ela não estiver saturada, ou vai seguir uma adiabática saturada se ela, a partir do ponto que ela atingiu a saturação. E nós vamos comparar, né, o lapse rate do ambiente com o lapse rate da porção de ar. E ao comparar o lapse rate do ambiente é o mesmo que comparar com menos o gradiente vertical de temperatura. Então é isso que vai ser feito aqui. Né? Então, num ambiente neutro, né, os gradientes vertical de temperatura T ou de temperatura potencial T são os seguintes. Então, ele está falando aqui, gradiente de temperatura do ambiente é igual a menos, aqui, ó. Ele está comparando aqui e é aproximadamente igual, no caso de neutralidade. Menos, porque menos o lapse rate é o gradiente. Então, ele vai ser aproximadamente igual a menos o gama D, que é o lapse rate adiabático seco, em situação de não saturação, ou será aproximadamente a menos gama S se tiver em saturação. Ou se eu estiver olhando o gradiente de temperatura potencial, se ela não estiver saturada, delta θ, delta Z é igual a zero, então o ambiente, o delta θ, delta Z do ambiente é aproximadamente zero, ou se for saturado, quer dizer que o delta θ, delta Z do ambiente é aproximadamente a diferença gama D menos gama S, tá? Porque o que a gente está fazendo quando olha a temperatura potencial é pegar o gradiente de temperatura e diminuir o valor de gama D. Tá? Então, nesse caso de saturação, eu tenho que ver a diferença em relação ao gama D. Tá? Então, é só essa pequena diferença que vai me dizer. Se o delta θ sobre delta Z for aproximadamente igual à diferença entre gama D e gama S, então ele será saturado. E a gente tem que lembrar, né, no caso, que o gama D será sempre maior ou igual a gama S. Sempre vai ser maior ou igual. Né? Então, quando é saturado, quer dizer que o gama D é igual a gama E. Quando é não saturado, quer dizer que gama D é igual ao gama S. Então, isso daí vai ser igual a zero. Tá? Então, gama D é 9,8 grau Kelvin por quilômetro,
que é o lapse rate adiabático seco, e gama S é o lapse rate adiabático saturado ou adiabático úmido. Então, os dois são valores, né, que ele está dizendo aqui que são valores positivos, gama D e gama S. E a gente sabe que devido ao efeito de aquecimento que tem quando tem condensação, né, então, do vapor d'água, então a taxa de resfriamento é menor, então o gama S será sempre menor ou igual ao gama D. Né? Se for estaticamente estável, né, então quer dizer que a temperatura não diminui com a altitude no ambiente tão rápido quanto a taxa ou depth rate adiabático. Né? E isso, nessa situação, inclui então camadas que são isotérmicas, ou seja, a temperatura ela está se mantendo constante com a altitude, ou a gente tem inversões de temperatura, que é quando a temperatura aumenta com a altitude. Tá? Então, nesses casos de estabilidade, vamos comparar o delta θ, delta T, delta Z, que é o gradiente vertical de temperatura, com um valor de menos o lapse rate. Se for maior do que menos o lapse rate adiabático seco, vai ser, para casos não saturados, é estável, e se for maior do que menos o lapse rate adiabático saturado, em situações de saturação, vai ser estável. Ou se nós estivermos tratando de temperatura potencial, no caso não saturado, se Δθ, ΔZ é maior que zero, então é estável. E se Δθ, ΔZ for maior que a diferença γD menos γS, tá? Então ele vai ser saturado. É saturado em situação de saturação, se Δθ, ΔZ for maior que γD menos γS, é estável. Para a situação de instabilidade, que aparece aqui no quadrinho ao lado, então, em situação estaticamente instável, nós vamos comparar Δθ, ΔT, ΔZ com o γD. Se ΔT, ΔZ for menor que menos o γD, né, então, em situação de não saturação é instável, e em situação de saturação, se ΔT, ΔZ for menor que menos γS, então é instável. Ou comparando Δθ, ΔZ, né, em situação de instabilidade, se Δθ, ΔZ for menor que zero, em situação de não saturação, ou seja, a gente está comparando quando o Δθ, ΔZ é a adiabática seca, né, é exatamente a adiabática, corresponde à adiabática seca, é que Δθ, ΔZ é igual a zero. Θ não varia na vertical. Então, se Δθ, ΔZ for menor que zero, quer dizer que a temperatura potencial está diminuindo com a altitude, isso é instável, a situação de instabilidade. Tá? E se o ambiente for saturado, então Δθ, ΔZ, ele tem que ser menor do que a diferença γD menos γS nessa situação de instabilidade, quando a situação é de saturação. Então, falando assim, γD, γS, a diferença é menor, é maior, isso parece extremamente complicado e não é para ficar assim, não é para decorar. Lógico, é muito mais fácil a gente analisar a sua situação de saturação, não tem que preocupar com γS, mas quem ficou em dúvida, pega um pedacinho de papel e faz um gráfico, um desenhozinho simples, que é tipo o que a gente tem visto ao longo aí dessas aulas ultimamente. Pega lá, bota um perfil de temperatura do ambiente, bota uma adiabática seca ou uma adiabática saturada, sabendo que o γS é sempre menor ou igual ao γD, e você coloca lá a situação e você consegue analisar. Não é necessário que decorar isso. Tá? Não é necessário decorar. Tá? Mas, se está em dúvida, então essa é uma forma sistematizada de
da gente classificar o ambiente, né, em termos da diferença entre o gama do ambiente e o gama D e o gama S. Mas está em dúvida, pega um papel, faz um gráfico e aí vai sanar a dúvida rapidamente. Então não é preciso decorar. E a gente vai usar, na maior parte das vezes, vai usar a situação de não saturação, que os modelos, né, de dispersão, a maioria deles considera que a atmosfera não está saturada. Então, isso simplifica. E a gente vai ver que, olhando na situação não saturada, neutra é quando a temperatura potencial é constante. Se ela aumenta, com a altitude é estável, se diminui é instável. Então, é mais simples ainda da gente poder analisar. Bom, então, prosseguindo, né, em função dessas condições de estabilidade, e aí, como tudo se refere a comparar o lapse rate do ambiente com o lapse rate ou adiabático seco ou adiabático saturado, né? Então, a gente dá nomes para classificar o ambiente. Então, uma coisa que nós vimos é a classificação de estabilidade. Agora a gente vai dizer, não, quando esse... Basicamente é o seguinte, se o lapse rate do ambiente for um valor maior que o lapse rate adiabático, né? E aí, no caso, esses nomes são utilizados aqui mais frequentemente para situação de não saturação. Então, adiabático seco. A gente diz que o ambiente se o lapse rate do ambiente for maior, é superadiabático. Se for igual ao lapse rate adiabático seco, a gente diz que o ambiente é lapse rate adiabático. E se o lapse rate do ambiente for menor que o lapse rate do adiabático seco, a gente diz que ele é subadiabático. Tá? Então, o lapse rate do ambiente, aí ele está chamando isso aqui de gama minúsculo. Tá? Então, a gente usa o gama maiúsculo subscrito D para o lapse rate adiabático seco, gama maiúsculo com subscrito S para lapse rate adiabático saturado, e o gama para o lapse rate do ambiente. Né? Então, ele é definido como uma taxa de resfriamento da temperatura do ar com altitude, ou seja, é menos ΔT dividido por ΔZ. Então, esse é o gama. Então, os lapse rates recebem nomes, e aqui ele vai citar duas situações particulares de lapse rate subadiabático, que são a situação de isotérmicas e de inversão. Tá? Então, essa tabela mostra, e eu incluí aqui do lado esse quadrinho, para mostrar como estão associadas aqui as condições de estabilidade para condições de não saturação. Então, o lapse rate do ambiente é dito adiabático, quando o gama é igual ao gama D. Tá? Quando o gama é maior que gama D, ou seja, o ambiente resfria mais rápido que o ambiente, ele é dito superadiabático. E quando o ambiente resfria mais lentamente que o adiabático, ele é dito que é subadiabático. Então, no primeiro caso, o adiabático é neutro, o segundo é instável, tá? E o terceiro é o estável, que é subadiabático, ou seja, o ambiente resfria mais lentamente do que o lapse rate adiabático, no caso aqui é adiabático seco, gama menor que gama D. E as duas situações que ocorrem em particular, uma é a atmosfera isotérmica, que T é constante com Z. Então, se T é constante com Z, ao longo de Z, isso quer dizer que gama é igual a zero. Então, gama igual a zero é menor do que 9,8, então é subadiabático. E outra é quando é uma inversão, que a temperatura aumenta com a altitude. Então, nesses casos, o gradiente vertical de temperatura é positivo, ΔT sobre ΔT dividido por ΔZ vai ser um valor positivo, porque a temperatura está aumentando. Com o sinal menos aqui, então quer dizer que em situações de inversão de temperatura, o lapse rate do ambiente é negativo. Então, como o lapse rate adiabático seco é um valor positivo, mais de 9,8,
então inversões serão sempre subadiabáticas. Tá? Então essas situações, novamente, adiabático neutro, superadiabático instável e subadiabático estável, com essas duas características especiais. Isotérmica com T constante em Z é subadiabático e inversão térmica com a temperatura aumentando com a altitude, aí também é subadiabático e é estável. A seguir, nós vamos olhar, no livro, então, ele vai colocar isso aqui dentro da análise que ele faz de estabilidade, olhando toda uma camada, mas nós vamos só rever aqui esses conceitos que nós fizemos do ponto de vista de análise local, de comparação do lapse rate do ambiente com o lapse rate em situação de saturação e não saturação. Então, nós vamos olhar esses dois aspectos. Então, eu afastei o quadrinho aqui que a gente tinha à esquerda dessa tabela, passei para cá, para que a gente possa olhar essas três figurinhas que estão aqui. Então, tem uma tabela embaixo, a tabela 5.2, que ela mostra aqui as diferentes situações que nós podemos encontrar de estabilidade quando a gente compara o lapse rate do ambiente com o lapse rate adiabático saturado e adiabático seco. Então ele diz aqui, em situações que o lapse rate do ambiente é menor do que o γS, então nós estamos em situação de absolutamente estável, tá? Então vamos olhar isso aqui, ó. Aqui. Esse daqui, ó, essa figurinha mostra essa linha aqui contínua, é o lapse rate, vamos aumentar um pouquinho, e depois a gente pode olhar todas elas. Ó. Essa aqui é a linha, é o gama D, é o adiabático, é o lapse rate adiabático seco. E essa linha tracejada aqui é a adiabática saturada. Né? E ele está botando aqui, ó, gama, esse daqui é o lapse rate do ambiente. Isso aqui é um pedacinho do diagrama termodinâmico, mas a gente pode usar ele para fazer essa análise sem nos preocuparmos com o que é o diagrama termodinâmico. Mas isso aqui mostra, então, vamos supor, esse é o ambiente. Eu pego uma porção de ar que está aqui, a mesma temperatura do ambiente. Se ela não estiver saturada, ela vai seguir a adiabática seca, que é o gama D. O que vai acontecer? Nesse outro nível aqui, a temperatura da porção de ar, então a escala de temperatura está aqui, ó, 0, menos 20 mais 20, a temperatura está diminuindo, então, da porção de ar, e ela chega aqui a mais baixa, temperatura mais baixa da porção de ar do que o ambiente, então ela vai tender, é mais densa, vai tender a voltar. É absolutamente, a situação é de estabilidade. Agora, se eu seguir ela saturar e seguir a adiabática saturada, nessa situação ela também, nesse nível, por exemplo, ia chegar com a temperatura menor que o ambiente. Então ela retornaria, porque é a situação de estabilidade. Então, independente dela estar saturada ou não, é estável, por isso que a gente chama de absolutamente estável. Depois ele fala aqui de saturado neutro. Isso quer dizer o seguinte, pega a porção de ar aqui e é considerar que ela está saturada. Se ela está saturada, o ambiente é esse aqui, é gama. Né? E o ambiente, ele está dizendo, o ambiente está saturado. Então a porção de ar, ela vai sair daqui, está saturada, vai seguir o gama S, que é o próprio gama maiúsculo S, que é a adiabática saturada, é igual ao lapse rate do ambiente que é saturado. Então, nesse caso, ela é neutra para a situação de saturação. Tá? Por quê? Porque estando saturada, ela vai seguir a adiabática seca e, neste caso, está dizendo, o ambiente também está saturado seguindo o mesmo valor de lapse rate. Então, isso é neutro saturado. Tá? Nesse outro caso aqui, é chamado condicionalmente instável, que é o seguinte, esse é o gama D e esse é o gama S. Lembrando, o gama S é sempre menor do que o gama D, então sempre vai estar assim. Então, se o lapse rate do ambiente é esse aqui, o gama minúsculo, o que acontece?
Se a porção de ar estiver saturada, ela vai seguir o γS. Aí, se ela seguir esse caminho, nesse nível, por exemplo, ela tem a temperatura maior que o ambiente. Então, ela vai estar instável em relação ao ambiente e vai continuar subindo. Agora, se ela estiver seca, ela vai seguir o γD. Aí ela vai chegar aqui com a temperatura menor do que o ambiente. Então, ela vai retornar. Então, a condição de saturação ou não é que vai dizer se ela é instável ou não. Então, é por isso que é dito condicionalmente instável, quando o lapse rate do ambiente, o γ minúsculo, está entre γS e γD. Aqui é a situação de neutro seco, ou seja, quando o ambiente, o γ, está igual, o lapse rate do ambiente igual ao γ seco, o lapse rate adiabático seco, γ maiúsculo D, então esse é o lapse rate do ambiente, que é o γ, e é igual ao γD. Então a porção de ar está aqui, ela não está saturada, está seco o ambiente, ela vai subir, vai se deslocar de acordo com o γD e vai chegar à mesma temperatura do ambiente nesse nível, porque o γ minúsculo é igual ao γD maiúsculo. Então é neutro seco. É neutro porque está em situação de não saturação e o γ do ambiente é igual ao γD. A situação que a seguir aqui, ele diz que é a situação seca absolutamente instável. Então, isso aqui, quando o γ minúsculo é maior que o γD. Então, vamos supor, esse é o γ do ambiente. Se eu estou com a porção de ar aqui e ela está saturada, ela vai subir seguindo o γS. Ela vai chegar aqui na temperatura maior que o ambiente. Menos densa ela vai subir. Se ela não estiver saturada, ela vai seguir, à medida que sobe, o lapse rate adiabático seco. A temperatura dela vai estar maior que o ambiente também nessa situação, nesse nível. Então ela continua subindo. Então, independente dela estar saturada ou não saturada, em um nível superior, né, ela vai estar com a temperatura maior do que o ambiente, então ela vai continuar subindo. Então, ela é absolutamente instável e ele está chamando aqui dry, por quê? Porque o γ do ambiente, o γ minúsculo, é maior do que o γD. Então, nessa situação, sempre vai haver instabilidade, independente da porção de ar estar saturada ou não. Então, nós voltamos então à nossa tabelinha aqui, que resume essas condições. Se o γ do ambiente for menor do que o γS, absolutamente estável. Se o γS for γS do ambiente igual ao γS lapse rate adiabático seco, saturado neutro. Se o γ do ambiente está entre γS e γD, condicionalmente instável. Se o γ do ambiente for igual ao γD, ele vai ser seco neutro. E se o γ do ambiente for maior que o γD, ele vai ser absolutamente instável seco. O seco ele não precisaria nem a gente utilizar aqui, porque senão a gente teria que, por coerência, ter que usar aqui saturado. Mas é só dizer que é absolutamente instável seria o suficiente. Então é sempre, no caso aqui, é um nível maior, mais completo de comparação, porque está levando em conta duas condições. Nessa tabela de cima, que a gente falou só de adiabático, superadiabático e subadiabático, é só em relação ao γD. Aqui não, aqui a gente compara com γD e com γS. Bom, então nós vamos prosseguir agora, vamos para a página nessa página 141, né? E nós vamos falar sobre estabilidade dinâmica, né? Então, até o momento a gente considerou apenas a parte de flutuabilidade, que é a estabilidade estática. Agora a gente vai se considerar um escoamento, aí a gente vai falar agora de estabilidade dinâmica. Então, a estabilidade dinâmica considera tanto a flutuabilidade quanto o cisalhamento do vento para determinar se o escoamento vai se tornar turbulento. Tá? O cisalhamento do vento é a mudança
na velocidade e ou direção, seria velocidade e ou direção do vento com a altitude. E aí o que acontece? Na análise que a gente faz para a estabilidade, a gente pega o gradiente, né, de velocidade e eleva ele ao quadrado, o gradiente vertical de velocidade, e eleva ele ao quadrado para expressar energia cinética. Então vai ser um gradiente, uma expressão de energia cinética. Tá? É uma forma de analisar. Tá? Então ele diz aqui, é a energia cinética disponível para causar turbulência. Então o que acontece é que essa variação de velocidade do vento, ela em geral é aumentando com a altitude, mas como a gente considera o quadrado, se eu tiver uma variação que seria diminuindo com a altitude, também, sob certas condições, poderia, teoricamente, provocar turbulência, não gerar turbulência, né? Ou produzir condições favoráveis à geração ou manutenção de turbulência. Então, a razão entre a energia, porque aí é uma razão entre energias que ele está analisando. Então, vai fazer a razão entre a energia de flutuabilidade e a energia cinética do cisalhamento. Essa razão é chamada de número de Richardson. Então é RI, o subscrito, é RI minúsculo, que é chamado número de Richardson. Sendo que o número de Richardson original, ele é para derivadas, para intervalos. Então essa avaliação vai avaliar, no numerador é a estabilidade estática e no denominador é o gradiente de velocidade do vento elevado ao quadrado no denominador. Então, em cima representa a energia de flutuabilidade estática, embaixo está tratando da parte de energia cinética, variação da energia cinética na vertical. Né? E essa razão, então, como são duas expressões de energia, tem a mesma unidade, o número de Richardson é infinitesimal. Originalmente é uma derivada. Só que dentro dessa abordagem do livro do Stuhl, ele está falando assim, não, quando a gente for avaliar, nós vamos pegar dois níveis diferentes em diferença finita e calcular, não, por exemplo, uma derivada del U, del Z, mas delta U, delta Z. Tá? E aí o que acontece? Quando ele está pegando isso em termos de diferença finita, eu ficaria, por exemplo, no denominador, eu teria lá um termo del U, del Z ao quadrado. Aí o que ele vai fazer? Vai transformar em diferença finita, vai ter delta U sobre delta Z, essa fração ao quadrado. Então eu tenho delta U ao quadrado dividido por delta Z ao quadrado. Aí esse delta Z, como está no denominador, ele leva para o numerador e ele vai cancelar com outros termos e vai acabar ficando com essa forma aqui. E como ele está usando diferença finita, vem com essa expressão que a gente já viu lá, que é o bulk, que ele está usando assim, para uma aproximação finita, né? Ou ele está pegando uma região, uma representação média, e não infinitesimal. Então, por isso que vem com esse termo bulk aqui, que é para dizer que ele está fazendo uma aproximação finita do número de Richardson. Tá? Então, ele diz que é adimensional. Então, eu posso expressar o número de Richardson em termos de gradiente de temperatura. E aqui, já com essas simplificações que eu falei do ΔZ que vai para o numerador, fica dessa forma aqui. Fica o termo que é a magnitude da aceleração de gravidade dividida pela temperatura virtual. Né? Aí fica aqui ΔTV, que é a diferença de temperatura virtual nos dois pontos da camada. Então, isso aí é para avaliar o seguinte: esta camada aqui, qual é o número de Richardson representativo dessa camada? Então, eu chamo o nível inferior de 1,
e o nível superior de 2, então ΔTV vai ser o quê? A temperatura virtual no nível 1 menos a temperatura virtual no nível 2. ΔZ vai ser o Z do nível... Desculpe. ΔTV é a temperatura virtual do nível 2 menos a temperatura virtual do nível 1. ΔZ é o Z do nível 2 menos o Z do nível 1. ΔU é o valor da componente de velocidade na direção x no nível 2 menos o valor da componente u da velocidade no nível 1. ΔV é a diferença entre o v, componente v do vento, no nível 2 menos a componente v do vento no nível 1. Tá? Então, o ΔU, ΔV é para considerar situações que tem cisalhamento, em que eu tenho cisalhamento, por exemplo, só em direção. Tá? Se fosse representativo só a parte da magnitude do vento, eu não precisava decompor em U e V. Né? Mas a direção, eu posso ter o vetor, a magnitude do vento ser igual, mas ter cisalhamento porque os ventos mudam de direção. Então, por isso que a gente usa a diferença de componente de velocidade. Tá? Então, o delta vai ser sempre isso. O valor no nível superior menos o valor no nível inferior, correspondente de U, V, temperatura virtual e o próprio Z. Tá? Então, é por isso que aparece aqui ΔTV mais gama D, que multiplica ΔZ, e multiplicando ΔZ, que foi aquele termo ΔZ ao quadrado que subiu e simplificou com os outros termos. E aqui embaixo eu tenho ΔU ao quadrado mais ΔV ao quadrado. Então, esses termos aqui, ó, GTV, ΔTV, gama D, ΔZ, esses são os termos que avaliam a parte de estabilidade termodinâmica. E esse termo aqui, ó, a soma desses dois, é a parte do cisalhamento do vento. Uma forma mais simples da gente enxergar é expressando em termos de temperatura potencial, diferença de temperatura potencial. Então, a mesma coisa aqui. Eu tenho uma camada, esse é o nível Z1, esse é o nível Z2, essa diferença Z2 menos Z1 é ΔZ. Então, ΔθV é a temperatura potencial virtual do nível 2 menos a temperatura potencial virtual do nível 1. Essa diferença é ΔθV, que está expressa aqui. Então, aqui fica mais fácil da gente enxergar a parte da estabilidade estática. Por quê? Vamos aqui, quando a gente está usando temperatura potencial virtual, já estamos levando em consideração efeitos de umidade. E isso daqui a gente está considerando que não tem saturação. Tá? Então, vamos comparar isso aqui com lapse rate adiabático seco. Então, olha só esse termo aqui, ΔTV, tá? Eu estou considerando um certo ΔZ que eu sei que é sempre positivo, né? É o de cima menos o de baixo. Então, olha só, se for estaticamente estável, ΔθV vai ser positivo, maior que zero. Se for estaticamente neutro, ΔθV vai ser igual a zero. E se for estaticamente instável, ΔθV vai ser negativo. Então aqui a gente já sabe. E olha só, ΔZ será sempre positivo, magnitude da aceleração da gravidade vai ser sempre positivo, temperatura virtual será sempre positivo, porque essa temperatura tem que ser em graus Kelvin. Esses dois termos serão sempre positivos, porque estão elevados ao quadrado. O que sobrou que pode ser negativo é o Δθ. Então, ó, se a atmosfera for estaticamente estável, o número de Richardson é positivo. Estaticamente. Não estou falando dinamicamente. Estaticamente estável. Δθ é maior que zero. Se ela for estaticamente neutra, ΔθV é igual a zero. Então, o número de Richardson vai ser igual a zero. E se ela for estaticamente instável, ΔθV é menor do que zero. Né? Então, o número de Richardson vai ser negativo. Ok? Então, vamos guardar essa informação que nós vamos usar daqui a pouco. Né? Então, tudo que a gente falou, por enquanto, é a parte da análise da estabilidade estática
no número de Richardson. Tá? Então, delta θ V, delta U, delta V e delta TV são as mudanças da temperatura potencial, no caso a virtual, componente leste-oeste do vento, componente norte-sul do vento, temperatura virtual, ao longo de uma camada com espessura ΔZ. Aqui no caso, se eu estou tratando de temperatura e não temperatura potencial, eu tenho que levar em consideração o γd, né, para saber a estabilidade estática. Tá? Então, por isso que ele aparece aqui 9,8 grau Kelvin por quilômetro. Né? E TV tem que ser em unidades de grau Kelvin. Então, vamos prosseguindo. Né? Ele fala aqui, para o caso especial de ar estaticamente estável, então eu vou, se eu olhar esse termo aqui, ó, isso daqui, ó, G, delta θ V, delta Z sobre TV, isso aqui está relacionado à frequência de Brunt-Väisälä, que era a raiz quadrada de G, delta θ V, ΔZ, TV. Tá? Então era a raiz quadrada. Se eu elevar a frequência de Brunt-Väisälä ao quadrado, né, ela vai ser o quê? Vai ser magnitude de G dividido por TV, que multiplica ΔV sobre ΔZ. Então, esses termos aqui, se eu levar em consideração esse ΔZ ao quadrado aqui, que levou e cancelando, seria a mesma coisa que eu colocar aqui o valor da frequência de Brunt-Väisälä ao quadrado, tá? De introduzir nessa equação. E a frequência de Brunt-Väisälä, a gente viu, só existe em condição de atmosfera estaticamente estável. Então, é o que ele faz aqui. Para o caso especial de ar estaticamente estável, aí quando a gente põe a frequência de Brunt-Väisälä ao quadrado, a gente tira aquela raiz, né? E vai aparecer um ΔZ ao quadrado que vai multiplicar ali por causa desse denominador ΔZ ao quadrado, combinando com a frequência de Brunt-Väisälä ao quadrado, fica com essa forma aqui. Então, ó, o número de Richardson, nesse caso, tem que ser sempre positivo. Lógico, porque o Δθ, se é estável, é maior que zero, então sempre será positivo. E ele chama atenção, ó, o número de Brunt-Väisälä, a frequência de Brunt-Väisälä, melhor dizendo, não é definida para ar que não seja estaticamente estável. Nunca vai funcionar para a situação nem de neutralidade, nem de instabilidade. Tá? Se eu tiver, aí vem o ponto. Essa análise a gente faz, mas faz para uma camada relativamente fina. Não pode pegar camadas muito grandes, muito espessas, muito altas da atmosfera, né? Por quê? Porque pode ter muitas variações aqui e se eu pegar uma camada muito grande embaixo e em cima, eu perco esses detalhes aqui. Então ele diz, como isso aqui tudo é definido na realidade para derivadas, a aproximação de diferença finita ela é usada, mas com alguma restrição. Não posso pegar uma camada muito grande. Então ele considera uma camada relativamente fina da atmosfera. Né? Então, isso foi observado a partir de experimentos. É experimental, tá? Que se o número de Richardson calculado por uma dessas expressões, ou essa aqui, ou essa aqui, ou essa aqui para o caso estável. Se ele for menor do que a gente chama número de Richardson crítico, então essa camada da atmosfera é dita dinamicamente instável. Tá? Ela é dinamicamente instável. Qual é o valor do número de Richardson crítico? 0,25 ou 0,25. Tá? Então, isso é de resultados experimentais. Só que tem uma observação aqui. Esse número aqui, 0,25, ele se aplica quando a gente usa a aproximação, ou usa o número de Richardson, em que a gente está usando a derivada, quando é infinitesimal. Na realidade, quando a gente usa o número de Richardson para a diferença finita com esse delta,
Então é algo em torno de 0,5. Tá? No próprio livro do estudo de camada limite, ele faz essa observação. Então, é algo em torno de 0,25 até 0,5 quando a gente está tratando desse delta. Ou seja, se for menor que 0,5, a gente já considera, quando a gente está usando a aproximação de diferença finita, que é o número de Richardson-Book, aí, e a gente já está falando de situação de número crítico, 0,5 daqui para trás. Menor que 0,25 sempre será turbulento, ou seja, pode ser um pouco maior. Ah, é exatamente 0,5? Não. Não existe um valor fixo. O único valor fixo para considerado crítico é o 0,25, mas é para derivada. Para diferenças finitas, que é o mundo real, né? Tem casos que é 0,35, 0,40, 0,45, e em geral eu considero o seguinte: menor que 0,5 já está em condições de turbulência, de produzir turbulência. E aí é que está essa situação de neutralidade, um valor só não é observado também na realidade. Tá? O que acontece é que existe uma transição para a turbulência, de um escoamento laminar para turbulento. É uma região de transição. O número crítico é dizer o seguinte: daqui para baixo é turbulento. Agora, daqui para cima pode ou não ser turbulento dentro de uma determinada faixa, que existe a chamada transição para a turbulência. A formação de turbulência é um processo extremamente complexo e não é uma coisa que pula daqui para cá. Né? Tem muitas complexidades associadas a isso. A gente usa de forma geral essa referência. O número de Richard menor que 0,25 é turbulento, tem turbulência no escoamento. O escoamento é favorável à ocorrência de turbulência. Ou mantém a turbulência que existe ou produz turbulência. Agora, números que são maiores que 0,25 tem essa chamada transição à turbulência. Tá? Mas, de forma geral, tem que definir um número, 0,25. Tá? Então, aqui, prosseguindo. Quando o escoamento... não, antes de prosseguir, né, no quadrinho que está sendo apresentado aqui ao lado, né, nós vamos ver que um ponto interessante, que é para ser observado então aqui. Nesse quadrinho está mostrando então na linha de cima o número de Richardson e está colocado ali dois valores que são relevantes. O zero, que ele está relacionado ao quê? Quer dizer que o termo delta θ em cima do numerador é igual a zero, e isso aqui quer dizer que a atmosfera está estaticamente neutra. E é colocado também o número crítico 0,25, ou 0,25, melhor dizendo. E aí, na primeira linha abaixo, quer dizer, na segunda linha da tabela, vem as condições para a estabilidade dinâmica. Então a gente vê, para número de Richardson menor que 0,25, então nós vamos ter a condição de atmosfera ou camada estaticamente instável. E maior que 0,25, então o número de Richardson maior que o valor crítico, então a atmosfera vai ser, a camada vai ser dinamicamente estável. E na terceira linha são as condições de estabilidade estática. Então o zero, que corresponde a zero no número de Richardson, corresponde à atmosfera estaticamente neutra, porque o Δθ é igual a zero. Se o Δθ for negativo, quer dizer que o número de Richardson é negativo e a atmosfera é estaticamente instável. Tá? E se o número de Richardson é positivo, quer dizer que Δθ é positivo, então quer dizer que a atmosfera é estaticamente estável. Então vocês observam que entre o número de... Então, se o número de Richardson for negativo, qualquer valor abaixo de zero, a atmosfera, a camada atmosférica é dinamicamente instável e estaticamente instável.
Se o número de Richardson for maior que 0,25, a camada atmosférica será dinamicamente estável e estaticamente estável. Agora, se o número de Richardson for entre 0 e 0,25, a camada atmosférica será dinamicamente estável, mas dinamicamente instável e estaticamente, do ponto de vista estático, ela vai ser estável. Então, é dinamicamente instável e estaticamente estável. Então, vocês veem que tem uma situação em que, mesmo que a atmosfera seja estaticamente estável, eu posso ter turbulência. Tá? E nós vamos ver mais para frente o que acontece. Se vocês olharem essa tabelinha, então vocês vão ver que à medida que a atmosfera vai ficando mais estável do ponto de vista estático, ela vai inibindo a turbulência até que a atmosfera fique dinamicamente estável também. Então, o que quer dizer é o seguinte: se ela for estaticamente instável, sempre vou ter condição de ter turbulência. Agora, se ela for estaticamente estável, eu posso ou não ter turbulência. E vai depender o quê? Da relação entre a estabilidade estática, que no caso a atmosfera é positiva, o Δθ, que está no numerador, e o cisalhamento do vento. Se eu tiver bastante estabilidade estática, quer dizer que o numerador Δθ vai ser grande, e isso quer dizer que o número de Richardson tende a aumentar, vai inibir a formação de turbulência. Agora, se ela não for, a estabilidade não for muito grande, o que vai acontecer é que, eventualmente, o número de Richardson é positivo, mas é menor do que 0,25, e aí eu posso ter turbulência, mesmo que ou seja, será dinamicamente instável, mesmo que a atmosfera seja estaticamente estável. Então, o resumo é: se é estaticamente instável, sempre vai ter turbulência. Se é estaticamente estável, poderá ou não ter turbulência. Vai depender de quão estável é a atmosfera. Tá? Então, isso é um ponto importante. Então, mesmo nesse caso aqui, ó, para o caso estaticamente estável, para o caso estaticamente estável, eu posso ter turbulência aqui, desde que o número de Richardson ele seja menor que 0,25. Então, e a gente vai ver isso, que quanto mais estável a atmosfera, maior a tendência de atenuar a turbulência. Bom, seguindo aqui, ele tem uma observação importante. Quando o escoamento for estaticamente estável e laminar, e ele estiver começando a se tornar dinamicamente instável, então é essa situação, entre 0 e 0,25. Tá? Então ele está estaticamente estável, ele está chegando a próximo de 0,25 e está diminuindo a estabilidade, está começando a ficar instável. Tá? Então ele está dizendo aqui, está se tornando, começando a ficar dinamicamente estável, né? Por exemplo, pode ser que mantenha a estabilidade estática e comece a aumentar o cisalhamento do vento. Aí o denominador aumentando, a razão, que é o número de Richardson, diminui. Então ele começa a se aproximar da situação de instabilidade. Né? Então, as camadas dinamicamente instáveis começam o escoamento a se quebrar, né, como se ondas oceânicas, né, que ele chama em câmera lenta. Né? Essas ondas são chamadas ondas de Kelvin-Helmholtz, tá? Ou ondas KH, que estão aparecendo aqui. Né? Aqui em cima, então, ele tem esquematicamente um desenho aqui que mostra isso aqui. Então, ele está mostrando o escoamento, né? Essa região aqui é o escoamento laminar,
é um escoamento laminar aqui, aqui, e no meio aqui é turbulento. Então ele diz aqui, ó, tem o vento aqui, tá? Tem o vento, então, no nível inferior, essa setinha branca, no nível superior é a preta, que é maior. Então, essa diferença aqui, ó, é maior aqui do que aqui, e essa diferença é aqui o vetor cisalhamento, é a diferença que tem entre a velocidade do vento em cima e embaixo. Isso é o cisalhamento. Então, aí ele está dizendo aqui, ó, o ar aqui é mais quente do que esse aqui, que é mais frio. Então, o escoamento, na realidade, ele é estaticamente estável. Por quê? Porque eu tenho ar quente em cima de ar frio. Isso é estável. Tá? Só que eu tenho um cisalhamento suficiente para começar a perturbar, e aí essa parte aqui, ó, que está começando a perturbar, é onde tem as ondas de Kelvin-Helmholtz. E depois de um certo tempo, o que acontece? Aí a turbulência se desenvolve, continua se desenvolvendo, o escoamento passa a ser totalmente turbulento e daqui para cá ele é tudo turbulento. Então, é laminar em cima, laminar embaixo e nessa camada intermediária é turbulento. Então aqui ele põe uma situação, agora olhando uma perspectiva em 3D, em que eu teria o comportamento de alguns tipos de nuvem, uma visão oblíqua, que mostra como é que formaria essas regiões aqui. Então, isso aqui, o escoamento quer dizer o seguinte, nessa parte que sobe, eventualmente, o que vai acontecer é que está próximo da saturação, o ar sobe, satura, e essa região aqui, ó, de cima, o ar ele fica saturado, forma uma, uma linha de nuvens. Aí, quando ele desce, ele tem aquecimento adiabático, aí essa condensação ela evapora, aí desaparece. Aí quando sobe de novo, forma outra linha de nuvens. Aí desce e isso vai formando linhas sequenciais de nuvens, né, que ele chama aqui de billow cloud. Billow é acordeão, sanfona, né? Então é isso que ele está, esse nome aqui desse tipo de nuvem, né? Eu coloquei aqui, estou colocando uma imagem aqui para vocês verem de uma fotografia de algumas nuvens, né? Que foram fotografias que mostram esse comportamento de formação de ondas de Kelvin-Helmholtz. É um fenômeno que é relativamente comum acontecer no mundo real. Acontece no oceano, acontece na atmosfera. Então essa imagem aí ajuda vocês a terem uma ideia de que realmente esse fenômeno não é apenas teórico, ele realmente acontece na realidade. Bom, prosseguindo, então vamos falar aqui de existência da turbulência. Então isso aqui ele faz o resumo do que eu já falei em cima, ele vai fazer um resumo dessas condições para a existência da turbulência. Escoamentos estaticamente estáveis podem ser dinamicamente instáveis, né? Então, e podem então se tornar turbulentos se o cisalhamento do vento for suficientemente forte. Então, repetindo, escoamentos estaticamente estáveis podem ser dinamicamente instáveis se ele for suficientemente turbulento, por causa do pode se tornar turbulento. Então agora nós vamos ver existência da turbulência. Então é um resumo do que eu falei em cima sobre relação estabilidade estática e número de Richardson e estabilidade dinâmica. Então, escoamentos estaticamente estáveis podem ser dinamicamente instáveis e se tornar turbulentos se o cisalhamento do vento for suficientemente forte, que é o quê? O numerador é positivo, estaticamente estável, e o denominador é grande o suficiente para que o número ele seja menor que 0,25, a razão. Aí é estaticamente estável, mas dinamicamente instável. Tá? No entanto, escoamento laminar existe apenas se a camada for de ar tanto dinamicamente quanto estaticamente estáveis. Tá?
Então, escoamento laminar tem que ser ambos dinamicamente e estaticamente estáveis. Agora, no caso de ser estaticamente instável, será dinamicamente instável. Essa região de transição entre o número de Richardson 0 e 0,25 é ali que eu posso ter estabilidade estática, tá? E instabilidade dinâmica. Então, é um resumo do que foi falado anteriormente. Então, nós vamos prosseguir agora e vamos falar sobre camada de mistura, né? Então, está na página 144. Então, aqui é só, nós vamos, no capítulo que nós vamos falar de camada de mistura atmosférica, vamos olhar com detalhe a camada de mistura. Aqui, no caso, ele está fazendo só uma introdução porque a ideia, né, a intenção dele é ajudar a dar procedimentos para a gente poder identificar onde é o limite superior de uma camada de mistura. Eu vou adiantar a informação seguinte: embora exista formulações teóricas, métodos para se fazer isso, é muito difícil quando você pega um conjunto de dados real de radiosondagem e vai fazer uma análise para identificar onde é o topo de uma camada de mistura, é muito difícil quando a gente compara com esses modelos idealizados que a gente tem visto, com aquelas inversões, né, de temperatura, o gradiente acentuado de umidade em cima, porque nem sempre eles coincidem, nem sempre são tão acentuados. Em alguns casos, você consegue identificar claramente com base nesses conceitos aí que a gente está tendo. Só que muitas vezes a gente não consegue com facilidade. Tem vezes, por exemplo, que o gradiente de temperatura acentuado não coincide com o gradiente de umidade. Aí você tem que identificar qual dos dois é o topo da camada de mistura. Então, assim, vamos falar. Então, ele fala aqui de métodos, coisas e tal, mas não é simples. É uma coisa extremamente difícil, né? Então, e um dos parâmetros que a gente precisa para poder fazer dispersão de poluente é a estimativa da altura da camada de mistura. Ou, de forma mais completa, a altura da camada limite, que se for instável, aí em geral a gente está associado a uma camada de mistura. Tá? Se for estável, é mais difícil ainda, porque a gente não consegue identificar a característica, como a gente vai ver, que tem numa camada de mistura. E aí, a definição é assim: ao topo da camada limite, e essa situação não é de camada de mistura que eu estou falando, é onde a turbulência já não é mais significativa. E aí é difícil. Como é que eu vou medir? Você teria que medir a turbulência em vários níveis e identificar. A partir daqui a turbulência já está fraca, então eu cheguei ao topo da camada limite. É realmente uma coisa muito difícil na prática. Então, há métodos aproximados para a gente poder resolver o problema. Então, é importante ter em mente o seguinte: turbulência é algo muito difícil. Obter dados de turbulência é muito difícil, muito caro. Então, tem muitas aproximações associadas. Então, a gente nunca deve esperar que vai fazer simulações de dispersão de poluentes que são exatas e perfeitas, né? Por quê? Porque o problema de turbulência é extremamente complexo. Então, existem várias limitações e a gente sempre vai fazer o melhor que a gente puder dentro dos fundamentos teóricos, mas tem que ter estar ciente disso. Quem for trabalhar com dispersão em algumas vezes, é muito trabalhoso e realmente é muito difícil nós conseguirmos as informações para poder criar uma estrutura adequada para fazer previsão de dispersão de poluente. Não é um problema fácil, não é um problema simples.
nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista prático. Tá? Então, ele vai falar um pouco novamente sobre as termais e camada de mistura. Então, quando o Sol aquece a superfície e ela se torna mais quente do que o ar adjacente que está acima dela, ou quando eu tenho ar frio que é advectado sobre uma superfície que já está mais quente, então ele está dizendo duas situações. Ou eu tenho ar e a superfície, aqueço a superfície, aqui fica mais quente embaixo que em cima, ou eu tenho o ar quente e o ar frio, a superfície quente, e ar frio se posiciona sobre ela. Então eu tenho embaixo mais quente que em cima. Isso é uma situação de instabilidade termodinâmica, estática, né? Então uma parte do calor e da parte inferior é conduzida por uma camada muito fina, né, para o ar que está em contato com a superfície, que a gente viu, é a região de condução, molécula a molécula, né, que tem lá alguns milímetros. Né. Essa região, então a superfície aquece essa camada muito fina de ar aqui. Então, essa camada de ar quente próximo à superfície, ela é menos densa que o ar que está acima, e o que vai acontecer é que ela vai tender a subir, né, como se fosse, que ele fala aqui, bolhas, né, bolhas de ar, ou plumas verticais, né, que é como se fosse uma extensão de uma bolha. Né. Então isso daí, essa estrutura de ar menos denso que está subindo é chamado de termal. Né. Então ele diz, quando a gente olha e vê pássaros que não estão batendo as asas e eles ficam voando e circulando como se fosse planando em uma região, é que possivelmente tem uma termal, e aí o pássaro ele não precisa bater a asa, ele só abre a asa e ele fica utilizando aquele movimento ascendente para manter sustentação. É a mesma coisa que o piloto de planador também faz isso. Ele procura a região de termal para ficar lá o mais tempo possível que tem voando, aproveitando esse movimento ascendente. Então ele diz, as termais criam circulações convectivas verticais. Então o sentido de convecção que a gente está falando é para cima, né? Que misturam parte desse o ar na parte inferior da troposfera, que é onde tem a camada limite, ela é misturada por causa dessas circulações convectivas, porque o que acontece? A termal ela vem e quando ela chega e atinge o topo da camada limite, ela desce. Tem a circulação de retorno. Aí o ar mais quente que está embaixo sobe, então forma uma circulação convectiva. Tá? E esse movimento ele tem turbulência. Então o que vai acontecendo? Vai misturando as propriedades do ar, o ar que está embaixo sobe, mistura com o que está em cima, e essa circulação contínua ela vai homogeneizando as propriedades ali. Tá? E ela forma aqui o que chama uma camada bem misturada, ou camada de mistura, que a gente chama. Né? Então, essa camada de mistura convectiva, ela é bastante evidente, né? Ela é uma evidência, melhor dizendo, de uma região em que eu tenho instabilidade estática não local, que a gente vai ver posteriormente claramente por que isso acontece. Tá? Então ele diz, essa região tem cerca de 300 a 3.000 metros de altura. Então a gente está falando, a partir da superfície, essa camada de mistura pode ter de 300 a cerca de 3.000 metros. Tá? A camada de mistura, então, vai usar esse ml aqui como abreviatura. Ela normalmente, acima dela, ela tem sobre ela uma camada que é estaticamente estável, né? Então o Kepler está acima dela, no topo da camada de mistura, tem essa camada estável que é a inversão de temperatura, que é aquela que a gente viu naquela figurinha anterior, lá quando a gente estava vendo o fluxo de umidade no topo, a gente via que o perfil de temperatura potencial subia e depois ele aumentava. Né? Então essa é a inversão de temperatura no topo da camada de mistura. Né? Então a temperatura aumenta com a altitude.
E aí o que acontece? Ela não permite que as termais, né, elas consigam ultrapassar essa região, porque é estaticamente estável, o ar é forçado a descer, ele não consegue ultrapassar. Então ele chega lá e ele retorna, né? E é o que acontece também, um efeito importante é que se está tendo emissão de poluente aqui embaixo e está sendo conduzido esse poluente para cima, essa inversão no topo não deixa o poluente ser dispersado para a atmosfera livre, ele vai ficar concentrado na camada de mistura, né? Então, ele diz, por isso, né, que a altura, e aí usa às vezes o termo profundidade ou altura da camada de mistura, que a gente identifica com Z subscrito I. Então, esse ZI é utilizado quando a gente está falando da altura da camada limite instável convectiva, que é a camada de mistura. Quando a gente estiver falando da camada limite neutra ou estável, a gente vai usar, para expressar a altura dela ou a profundidade, a letra H, minúsculo. Isso é uma convenção que é usada na literatura. Se é instável, com a chamada camada de mistura, a gente chama de ZI, a altura. E se é estável ou neutra, a gente usa H. Tá? Então ele fala aqui, então uma forma da gente identificar o topo da camada de mistura, ele fala, é por meio de uma radiosondagem. Então ele dá uma figurinha aqui, que seria aqui um gradiente, um perfil de temperatura, e aqui, ó, na próxima superfície, ele está mostrando aqui, ó, que tem uma região, vamos aumentar um pouquinho aqui, que tem uma região aqui, ó, que a temperatura está aumentando com a altitude e depois diminui. E aqui seria uma forma de identificar o topo da camada de mistura. Então ele está dizendo aqui, pega uma porção de ar aqui, segue a diabática seca, onde cruzar o perfil de temperatura, então ele supõe que aqui é o topo da camada de mistura, né? Idealmente funciona assim, na prática nem sempre, como eu falei. Então essa é uma forma, por meio do diagrama termodinâmico. Eu só falei para ilustrar, vocês não vão precisar fazer isso. É só para saber que é um dos procedimentos. Uma outra forma que não é tão acurada, né, mas que ele diz que é mais rápido, é procurar pela primeira inversão de temperatura, né, ou uma camada similar que seja estaticamente estável, que seja próxima à superfície, mas não esteja em contato com a superfície. Então, a primeira camada que eu tenho, onde existe uma inversão de temperatura, ou que seja estaticamente estável, aí vai lá e define aquilo como topo da camada de mistura. Estão vendo que é bem difícil, não é tão simples assim. A inversão de temperatura é onde a temperatura aumenta com a altitude. Então, nem sempre a gente tem uma inversão. Às vezes a gente tem uma região estaticamente estável, mas que não chega a ser uma inversão. Então, prosseguindo, o topo da camada de mistura é normalmente, ou frequentemente, ou usualmente, em algum lugar dentro na faixa de inversão de temperatura. Não é exatamente na base da inversão, é algum lugar ali no meio. Se eu tiver uma inversão de temperatura, ótimo para identificar, mais fácil. Mas nem sempre a gente tem uma inversão. Pode ter só uma camada que é estaticamente estável. Aí é mais complicado. Então, essas são algumas formas de se identificar isso. Nós não vamos aprofundar tanto nisso, mas é um problema extremamente importante esse de identificar o topo da camada de mistura, principalmente por quê? Porque para isso você precisa de um perfil de temperatura. Para ter um perfil de temperatura, você precisa fazer sondagem. E a sondagem é complicado, é difícil de fazer. Por quê? Porque o equipamento é caro. Você tem que ter balão, você tem que ter sonda, você tem que ter o receptor. Tudo isso é muito caro. É um procedimento que exige pessoal técnico treinado para fazer isso. Então, não é uma coisa simples. Então, essas técnicas que ele mostra são interessantes para o meteorologista que vai ter acesso a esses dados com frequência. Mas para o engenheiro ambiental
Eventualmente você pode ter até acesso a esses dados, mas em geral não vai ter. A gente só tem os dados de superfície. Então, a partir de teorias do comportamento da turbulência na camada limite atmosférica, essas teorias elas nos ajudam a estimar parâmetros, o comportamento da camada limite acima da superfície, só a partir de informações da superfície. Porque, em geral, é muito difícil você ter essas informações. Operacionalmente, só tem radiosondagem em aeroporto. Então, se você está em um empreendimento que está, sei lá, a 200 quilômetros do aeroporto, e você precisa fazer previsão de camada, de dispersão de poluente, precisa da altura da camada limite, você não pode usar a informação de um aeroporto que está a 200 quilômetros. Então, você tem que estimar a partir de informações de onde você está. Né? E aí, em geral, a gente só tem informação de superfície. E isso é o que a gente vai ver para frente. A parte mais relevante desse estudo de camada limite de dispersão de poluente é resolver esse problema. Como, a partir de alguns poucos dados de superfície, eu posso estimar o comportamento do restante da camada limite. Esse é que é o grande problema para a gente trabalhar com dispersão de poluentes, que nós vamos ver, então, em capítulos mais para frente.